Olá, pessoal. Aproveitando aqui a plataforma para deixar registrado um tema que vai ser muito importante para a minha letiva. E aí eu prometi aos meninos que gravaria para poder enviar o link para eles a partir daqui, tá? A gente vai conversar um pouco sobre experiência do usuário no contexto da ciência da computação, no contexto do desenvolvimento de sistemas, né? Por isso que eu comecei falando sobre que universo é esse, né? O que envolve a experiência do usuário, porque é um tema que, embora esteja bem em alta, inclusive não apenas na computação, mas que muitas vezes na área da computação se relaciona muito à parte visual, de apenas achar que um sistema ser bonitinho, ser esteticamente agradável. Embora esse seja, sim, um ponto muito importante para a experiência do usuário, mas não é o único ponto e muitas vezes nem é o mais importante. Imagina vocês utilizarem um sistema que é esteticamente agradável, que ele é bonitinho, mas que ele não funciona bem, ou que ele trava muito, que ele não tem um desempenho satisfatório, ou que o contexto de uso dele seja afetado por questões de plataforma, de ambiente, e aí tudo isso vai afetar a experiência do usuário também. Então, para a gente entender esse universo de experiência do usuário, é muito importante entender também quem é o usuário que você vai atender, né? Qual é o público. A gente tem duas demandas muito importantes, que inclusive estão relacionadas ao projeto que vai ser desenvolvido pelos alunos, que é, primeiro ponto, entender bem o problema, o que é que eu vou resolver através desse sistema, porque na fonte desse problema sempre vai ter um perfil ou um grupo de usuários associados a isso. E aí, quando eu entendo qual é o problema, a gente vai para o segundo ponto do nosso roadmap, de um projeto de experiência do usuário, que é mergulhar, fazer uma imersão, entender sobre esse público, sobre esse perfil de usuário. Para isso, a gente utiliza uma ferramenta chamada Mapa de Empatia, que aí a gente vai trabalhar um pouco sobre ela também posteriormente. Mas primeiro, para a gente entender o conceito, né, de experiência do usuário, o que é que envolve essa experiência do usuário, eu vou formalizar para que vocês entendam que, na verdade, ela é uma abordagem que vai analisar a relação das pessoas com produtos, com serviços, para que a gente consiga entender quais são as reais necessidades dessas pessoas e, através disso, eu consigo oferecer a melhor experiência possível. Então, veja que a parte, quando eu falo de experiência, é muito abrangente. Se eu estou aqui fazendo uma live para vocês e a internet não estiver legal, não for satisfatória, isso vai afetar a sua experiência com esse conteúdo. Do mesmo jeito com a relação de um usuário através da utilização de um sistema. Então, são vários fatores, inclusive externos ao sistema, que afetam essa experiência do usuário. E aí a gente precisa mapear esses fatores no contexto de cada problema que eu vou resolver, para que eu consiga saber se esses fatores serão determinantes ou não, qual é o grau de influência, qual é o grau de impacto desses fatores na hora de proporcionar essa melhor experiência para o meu usuário. Eu gosto sempre de citar o exemplo de quando a gente se depara com um erro em uma plataforma, em um sistema. Que aconteçam erros, né, que aconteçam problemas durante a relação de um usuário com uma plataforma qualquer, é inevitável. Em algum momento vai acontecer. E aí, onde é que a experiência do usuário vai ser determinante? Em como esse erro pode ser gerenciado. O usuário consegue entender a causa daquele erro? O usuário consegue se recuperar daquele erro? Veja que isso vai afetar a experiência do usuário muitas vezes mais do que ter acontecido um problema. Então, é fundamental a gente mapear essas questões que podem acontecer e pensar, como é que eu vou representar esse erro para o meu usuário? A falta de comunicação, a falta de feedback para o usuário vai ser um fator determinante para uma boa experiência ou não. Então, imagina que você compra um produto em um e-commerce. O processo de compra foi ótimo, funcionou, foi rápido, você conseguiu fechar aquela compra, show. Mas, quando você finalizou aquela compra, você não conseguiu
ter feedback. Se a compra foi realmente finalizada, quando vai ser entregue, como é que está o processo de rastreio. Você acaba tendo uma experiência que, por mais que você tenha conseguido comprar de maneira rápida ou como você gostaria, aquilo vai impactar a tua experiência. Você vai dizer, poxa, comprei, tá lá na minha compra do cartão de crédito, mas eu não recebi uma confirmação no e-mail, eu não recebi um código de rastreio, eu não consigo falar com o suporte, eu não consigo entender se já foi enviada. Percebem a frustração que isso pode gerar? E aí, quando eu coloco frustração, tristeza, raiva, angústia, perceba que o usuário ele vai ser afetado através de sentimentos. Então, experiência do usuário é uma área interdisciplinar, multidisciplinar dentro da computação, justamente porque não afeta apenas questões técnicas. Questões emocionais também vão ser envolvidas. Então, o que eu preciso mapear, através desses fatores que podem dar certo ou que podem dar errado, vão estar relacionados também aos sentimentos. Por isso que no mapa da empatia, né, puxando o exemplo do nosso segundo ponto do roadmap do projeto, no nosso mapa de empatia, a gente precisa entender o que é que o usuário pensa, o que é que ele sente, o que é que ele ouve no contexto daquele problema que eu vou tentar resolver. Porque entendendo essas situações, vai ficar muito mais fácil pontuar e tentar já ir me preparando para possíveis soluções. Então, não é apenas questões técnicas, não é só seguir um conjunto de regras e dizer assim, eu sou um bom desenvolvedor front-end, então tá top. É você entender sobre quem é o seu usuário, o que aquela pessoa que vai utilizar a tua plataforma vai sentir, se vai gostar, se vai ter medo, se vai se sentir seguro, inseguro. E é muito importante a gente entender tudo isso, porque vai afetar um conjunto de decisões de projeto, de experiência do usuário, que se não bem gerenciadas a princípio, vai gerar um impacto muito importante no final. E aí corrigir posteriormente, óbvio, vai dar muito mais trabalho do que atuar em tempo de projeto. Eu gosto de explicar também, sempre trazendo aquele exemplo de uma panificadora. Imagina que você entra em uma panificadora para comprar seu R$1 de pão. E é uma panificadora que não tem muitas guloseimas à mostra. Você não sente muito cheiro, nem você vai ter muito impacto visual ao entrar. Então você facilmente, como cliente, entra, compra seu R$1 de pão e vai embora. Aí vamos para o segundo exemplo. Você entra para uma panificadora para comprar o seu mesmo R$1 de pão, mas nessa tem um conjunto de estímulos sensoriais para você. É cheiro de várias guloseimas quentinhas ali saindo, é uma vitrine com vários doces, vários salgados, vários produtos daquela panificadora. São mesinhas onde o pessoal ali já está comendo e você está vendo a degustação daquelas pessoas e observando as reações delas. Ali você naturalmente vai sentir uma maior necessidade de consumo. A chance de você consumir mais do que o que você iria consumir, que é o seu R$1 de pão, é muito maior. Veja que isso pode se tornar, inclusive, estratégico para o dono daquele estabelecimento, porque você vai conseguir que seu cliente consuma mais, você vai fidelizar muitas vezes aquele seu cliente, você vai despertar nele estímulos que o concorrente não está despertando. Por isso que a experiência do usuário tem sido uma área, tem sido uma temática que tem, inclusive, transpassado a computação, porque veja que impacta vários negócios diferentes, né? O que para nós já a computação é a experiência do usuário, para outros nichos é a experiência do cliente, e é importantíssimo. E aí esses exemplos para a computação são muito relacionados. Toda turma que eu converso sobre problemas de experiência do usuário citam exemplos governamentais, citam aplicativos da Caixa e etc. E aí eu sempre coloco, será que a aplicação é tão ruim assim, visualmente, esteticamente falando, ou tinha um contexto associado? Uma situação de estresse, muita gente acessando, então tinha uma sobrecarga naquela plataforma. E aí várias pessoas foram impactadas pelo contexto geral, uma reclamação coletiva. Então você já vai utilizar aquela ferramenta com um pré-julgamento do que você tem ouvido.
tudo isso vai afetar a experiência do usuário. Se tá todo mundo, eu vou até pegar o outro exemplo que todo mundo cita, que é o Nubank. Quando o Nubank começou a despontar e a ganhar mercado, era todo mundo elogiando que era o melhor internet banking, que era muito bom, que era muito simples, que era muito isso, muito aquilo. Então, os novos usuários usavam com uma sensação de pertencimento daquela comunidade. Então, todo mundo já ia gostando, mesmo que não tivesse usado ainda, já tinha uma admiração, uma expectativa positiva para a utilização daquela ferramenta. E veja que aquilo impactava na minha experiência, porque eu já ia sabendo que ia gostar. Então, eu nem me dava o direito de não gostar. Então, você já ia se sentindo parte daquele movimento. A mesma coisa acontece para o negativo. Se tá muita gente falando mal, que não gosta, que trava, que é lento, e que isso, que aquilo, e você, por algum motivo, precisa usar aquela ferramenta, é muito interessante que você já vai com raiva. Você já vai dizer assim, não presta. Todo mundo diz que não presta, meu Deus, eu vou ter que usar, e agora, nananana. Esses exemplos são para mostrar que a experiência, ela é muito mais do que a estética. Vai ser afetada, inclusive, pelo que você ouve por outras pessoas, pelo que vocês observam de utilização de terceiros. Então, tudo isso. O foco do problema, né? O que é que eu vou fazer naquela plataforma? Eu vou só assistir um filme por lazer, como a Netflix, ou eu vou fazer alguma coisa de trabalho? São questões diferentes. São julgamentos diferentes que o usuário vai fazer. Então, isso vai ser muito importante para você decidir se você gostou ou se você não gostou. Nisso, obviamente, tem princípios, tem vários aspectos que vão te ajudar a mensurar, enquanto usuário, se você gosta ou não de uma plataforma. E pra gente, né, que está do outro lado, que está fornecendo aquela experiência para o usuário, é muito importante que a gente tente mapear esses aspectos para também ter maior controle em relação a isso. E é interessante que muito vai ser pelo teste, muito vai ser pela observação. A gente vai seguir critérios, a gente vai seguir heurísticas, processos, né? Eu vou conversar com vocês sobre vários desses pontos no decorrer da disciplina, no decorrer do conteúdo, mas depende muito do nicho que você vai atuar. Por isso que o primeiro roadmap, e aí a gente trabalha orientado a projeto, né, para facilitar esse ponto, o primeiro aspecto do roadmap é entender o problema e o segundo é entender a persona. Por quê? Cada persona, cada item do problema vai direcionar os aspectos de maior preocupação para a equipe daquele projeto. Então, se eu vou desenvolver um sistema voltado para uma área médica, os aspectos que eu vou me preocupar, embora os princípios sejam os mesmos, embora as heurísticas sejam as mesmas, mas o nicho é diferente, então eu me preocupo em graus diferentes em relação a isso. Se é um sistema médico, se é um sistema escolar ou se é uma aplicação para entretenimento. Então, é muito importante entender essas diferenças no decorrer de um projeto de experiência do usuário e como os nossos princípios, a parte teórica do processo, vai ser aplicada em cada um desses marcos, tá? E como estímulo, né, para quem não sabe ainda se gosta ou não, o impacto financeiro de uma experiência do usuário em um sistema, já teve uma pesquisa que foi de 2020, apontou que vai até 400% de saldo positivo. Ou seja, se a tua experiência, né, se o que você promove de experiência no teu e-commerce, na tua aplicação, for melhor do que a dos seus concorrentes, você vai ter um aumento de até 400%, financeiramente falando. Então, é um ponto de impacto. E eu gosto sempre de relacionar isso com um pouco da história do que a gente vivencia dentro do uso de tecnologia. Há 20 anos atrás, o que tinha de ferramenta era tão inovador, era tão útil no sentido de, meu Deus, que mudança, que a gente, enquanto usuário, precisava se esforçar para usar. Tanto que existiam vários cursinhos para você aprender a usar o Word, Excel, PowerPoint, porque além de ser pioneiros, aquilo agilizava a vida de um profissional, de um usuário fim. Então, aquele usuário se sentia na obrigação de aprender a usar. Tivemos um ponto em que o próprio mercado de trabalho pedia aqueles conhecimentos como básicos. Então, assim,
tu vai ter que aprender a usar isso. E eu, enquanto usuário, assim, beleza, vou me dedicar e vou aprender. Agora não mais. Agora nós já temos concorrências para isso. Nós temos múltiplas plataformas que resolvem os mesmos problemas. Então, a partir disso, a gente consegue filtrar. E aí, um usuário fim, se ele não gosta de uma ferramenta A, ele vai para uma ferramenta B e pronto. E aí, a gente mudou totalmente o contexto de experiência do usuário a partir de então. Porque agora, eu, enquanto desenvolvedora, eu, enquanto fornecedora daquele serviço, daquela aplicação, eu quem preciso me esforçar para que os usuários prefiram a mim. Vamos para o exemplo do e-commerce novamente, né? Quantos e-commerces existem hoje? Vários. Se eu não gosto de comprar em um determinado e-commerce, pronto, eu vou para o outro. E aí vou para o outro. Óbvio que tem a questão de preço, de promoções, de aspectos que vão potencializar também a experiência do usuário e vai fidelizar aquele cliente. Só que todos fazem times de promoção. Todos fazem momentos em que vai ser mais vantajoso comprar financeiramente. E aí tem um fator determinante para isso: a segurança na utilização. Se eu não tenho uma boa experiência, eu não me sinto segura para comprar. E se eu não me sinto segura para comprar, aquele preço ser inferior, inclusive pode gerar mais desconfiança ainda naquele serviço. Então, veja que a importância de fornecer uma boa experiência vai sim ser determinante para que você se destaque em meio aos seus concorrentes do mesmo nicho, tá? Existe uma escadinha, né, de conceitos importantes, porque primeiro, quando eu falei que a gente já começa a pensar na parte visual, quando pensa em experiência do usuário, no contexto da computação, no contexto da utilização de ferramentas, a gente precisa entender que faz parte, como eu já mencionei, mas aí vem vários outros pontos que vão direcionando a própria segurança no uso, a interação com aquela tela, como é que funciona, com aqueles recursos, com aquelas funcionalidades, se atende ao que eu espero de funcionalidade, ou seja, se é eficaz na minha utilização, vai impactar, se atende todas as necessidades dentro do processo, se tem um feedback importante. Então, no decorrer da disciplina, a gente vai estudar vários desses exemplos, né? No decorrer do conteúdo, a gente vai se aprofundar em vários desses aspectos. Esse primeiro momento é só para vocês entenderem sobre o que trata, o que é o processo. Para a gente estudar, a gente vai precisar sempre de um roteiro de utilização. Aqui no nosso caso vai ser o Design Thinking como processo de desenvolvimento desse projeto. Então, dentro do curso, a gente vai estar trabalhando em 3 marcos fundamentais do Design Thinking. A imersão, que aí foi um ponto onde eu já conversei mais agora na apresentação do curso, que é em torno do que é o problema, quem são as pessoas que vão resolver seus problemas através daquela minha ferramenta, o que é que ela ouve, o que ela pensa, o que ela sente em relação a isso. Então, essa imersão é de fato para que você consiga se apropriar de todo o contexto dentro da solução que a gente vai propor, tá? No segundo marco é a ideação. Então, é quando eu vou começar a pensar em múltiplas alternativas, em múltiplos exemplos que me ajudem a resolver o problema dos meus clientes, do meu potencial usuário. Para isso, a gente desenvolve, além de vários aspectos conceituais, desenvolvemos wireframes ou protótipos de baixa fidelidade, para que a gente já comece a pensar em uma estrutura da informação, em como eu poderia organizar as minhas telas para fazer essa entrega de maneira satisfatória. Esse processo de ideação já se comunica diretamente com o terceiro marco, que é o de experimentação, onde os protótipos já passam a ser de alta fidelidade, a gente já começa a desenvolver telas que sejam muito próximas da realidade, de como realmente será o sistema. Protótipos navegáveis, funcionais, que para um usuário fim é muito semelhante à manipulação daquele sistema. E no final, a gente começa essa experimentação, onde a gente vai poder, através da implantação ou da entrega daquele protótipo para um usuário fim, aplicar alguns aspectos de avaliação dessa experiência, com teste de usabilidade, com avaliação heurística, e assim a gente consiga mensurar
se o nosso processo foi satisfatório, se a solução que a gente está entregando realmente atende à necessidade daquele usuário e promove uma boa experiência de utilização. Então, o roadmap do projeto vai ser em torno dessas 3 principais fases que o Design Thinking vai nos nortear a partir de tudo isso, tá? Então, veja que o próprio processo compõe todas as etapas do nosso projeto. Todos os roadmaps estão aqui dentro, tá bom? Hoje foi só para vocês entenderem um pouco mais sobre a área. Para quem está entrando, gente, eu estou aproveitando a live do Instagram para gravar um conteúdo para minha turma, porque aí eu já movimento aqui também. E através disso eu consigo fazer com que eles possam assistir depois, tá? Mas o objetivo é que eles consigam entender um pouco mais sobre a área de experiência do usuário, consigam entender que é um contexto bastante amplo e a partir disso eles consigam desenvolver um projeto dentro da disciplina, tá? O projeto eu vou apresentar aqui no Instagram também, para que acabe a gente socializando essa área que é tão importante e que perpassa a computação, né? Invade outras áreas, se comunica com outras áreas, para que todo mundo faça. Tudo bem? Então, gente, até a próxima e tchau, tchau.